Olá pessoal, aqui é o professor Bruno Medeiros de História, mais um vídeo da série sobre efemérides para o vestibular 2024. Pessoal, aqui nesse vídeo eu vou falar do processo de redemocratização no Brasil, ligado ao movimento das diretas já, que aconteceu entre 1983 e 1984. Então estamos falando aí de um processo político que completa 40 anos. Mas antes da gente falar das diretas já, a gente precisa entender o contexto político, as transformações introduzidas pela ditadura militar, que modificaram o sistema eleitoral no Brasil e o processo de retorno ao sistema eleitoral direto que nós temos. Então, antes de falar propriamente das diretas já, vamos falar aqui, das mudanças introduzidas pelos atos institucionais. Bom, em 64, quando se estabelece o regime ditatorial no Brasil, uma das primeiras medidas é a criação de uma eleição indireta para eleger presidente e vice apenas para concluir o mandato que o Jânio Quadros iniciou em 61. Então repara aqui no artigo 2 do AI1 que ele prevê a realização de uma eleição para presidente e vice por via indireta, ou seja, votos dos membros do Congresso Nacional, deputados e senadores, mas isso só ia existir, segundo o que está aqui no AI1, para eleger um presidente e um vice para ficar no cargo até 31 de janeiro de 66. Ou seja, era a ideia de um mandato tampão. Era ainda aquela tese, né, aquele argumento da intervenção militar breve, apenas para combater o comunismo, esse tipo de coisa. Mas aqui você tem uma mudança já no sistema eleitoral, porém, a mudança colocada pelo AI1, ela era uma mudança apenas para aquele momento, tá? Ele não tinha a pretensão de ser o sistema eleitoral do Brasil a partir de então por tempo indeterminado. É óbvio que aqui a gente já pode caracterizar uma ruptura institucional grave, por quê? Porque o Jânio Quadros toma posse em 61, eleito, ele é o último presidente eleito por voto direto no Brasil. Ele renuncia após alguns meses de mandato. O vice, o João Goulart, também eleito e naquela época eleito separadamente do presidente, assumiria, né, a presidência, afinal era o que mandava a Constituição, mas isso já inicia toda a crise que culmina com o golpe militar. Tem um outro vídeo aqui sobre o golpe militar nessa série de efemérides, então eu não vou me alongar aqui nesse assunto, mas quando você tem a retirada do João Goulart da presidência, assume o presidente da Câmara, que é o vice nesse caso. Mas aí você já tem uma mudança de regras, obviamente, para permitir a eleição de um militar, né? O AI1 ele é colocado e 2 dias depois, quando é realizada essa eleição indireta, nós temos a eleição do primeiro general que governa o Brasil, né? O primeiro dos 5, Humberto de Alencar Castelo Branco. Então, aqui a gente tem a primeira ruptura institucional. Porém, ainda dentro desse discurso de que seria apenas uma questão momentânea. Já no ato institucional número 2, que vem no ano seguinte, ano que deveríamos ter eleições presidenciais diretas dentro das regras que regiam a Constituição de 1946, você aí sim tem a abolição definitiva desse processo eleitoral e o estabelecimento de eleições indiretas para presidente da República e vice como modelo eleitoral. Então, a eleição de 65, ela é suspensa. Além disso, o AI2 estabelece o sistema bipartidário. Por quê? Ele fecha os partidos políticos, estabelece a necessidade de uma lei orgânica dos partidos que estabelece, na sequência, o Arena e o MDB como os únicos partidos possíveis, ou seja, a eleição para presidente e vice se daria de forma indireta e por apenas 2 candidatos, sendo que o Arena é o partido de suporte da ditadura militar, então o candidato sempre foi um oficial do Exército. O MDB
é aquela oposição tolerada justamente para criar um artifício, né, uma mise-en-scène de que no Brasil existem eleições e é inclusive permitido discordar, é inclusive permitido ter uma oposição. Né? Mas a gente sabe que não funcionava desse jeito, né? Você perdia direitos políticos, era perseguido, uma série de questões. Então, isso no AI-2. Então, assim, a partir daqui não tem mais volta o sistema de eleição direta para presidente. Na sequência, em 66, você tem uma outra mudança eleitoral. A eleição indireta, ela é estendida aos cargos de governador de estado. Quem elege governador de estado seriam os deputados estaduais, membros das assembleias legislativas, tá? Então, quer dizer, você vai tirando a possibilidade da população eleger os cargos do poder executivo. E além disso, o AI-3 estabelece que prefeitos das capitais não seriam mais eleitos, eles seriam nomeados pessoalmente por indicação do governador do respectivo estado. Então, vamos fazer aqui um exercício bem simples. Se você morasse em São Paulo, Belo Horizonte, Salvador, Porto Alegre, Curitiba, Maceió, São Luís do Maranhão, Fortaleza, você, mesmo sendo maior de idade, só votaria a partir de 66 para vereador, deputado estadual, deputado federal e senador. Porque como você é habitante de uma capital, você já não votaria para presidente e governador, porque nenhum brasileiro faria isso. Mas você, além disso, não elegeria nem o prefeito da sua cidade, porque por se tratar de uma capital, ele seria nomeado, tá? Então, por exemplo, como eu hoje moro em Campinas, né, interior de São Paulo, os habitantes dessa cidade têm um pouco de visão de que a ditadura militar não tirou todos os direitos, porque, por exemplo, eles ainda votariam para é, prefeito da cidade. Em cidades menores ainda, as pessoas têm menos essa percepção de tirada de direitos, porque também são cidades menos militarizadas, aonde você não via também ali os aspectos mais óbvios de uma ditadura, de uma repressão. A pessoa acaba lembrando quando tinha eleição indireta para presidente e governador. Obviamente que no caso dos estados também havia um domínio quase completo de membros do Arena, tá? Então você tinha ali também um sistema todo amarrado, né, para perpetuar isso, ou seja, o poder executivo ele era estabelecido por um grande acordo entre os membros do partido dominante do legislativo. E aí, por conta da cassação de mandatos, uma série de perseguições, sempre predominavam membros do Arena nas assembleias estaduais, tá? E municipais também, em muitos casos. Então, a gente tinha essa situação. Como é que começa a mudar a coisa? Em 1979, já mandato do Figueiredo, último general a governar o Brasil, é feita a lei orgânica dos partidos, tá? Basicamente, essa lei revoga dispositivos do ato institucional número 2 e estabelece regras para a criação de novos partidos políticos. Então, o Brasil retorna a um sistema pluripartidário, mas vamos lá. O problema é que o sistema eleitoral previsto seguia sendo indireto. E aí você começa uma série de mudanças e articulações que vão aos poucos mudar o sistema. O AI-3 ele é revogado. E aí a gente tem em 1982 uma eleição pluripartidária e direta para governador dos estados. É nesse contexto que aparece a democracia corintiana, pessoal. Quando você vê menções a isso, agora o Corinthians lançou uma camisa nova, né, em homenagem à democracia corintiana, né, que temos o Sócrates, né, já falecido, mas o que acontece? Quando você vê esse movimento dos jogadores corintianos, ele não se inicia em 84 nas diretas já, ele se inicia em 82.
nesse processo da eleição para governador de estado. Tanto que essa foto famosa, né, os jogadores entraram com esse dia 15 vote, né, ali no lugar do patrocínio, é dia 15 de novembro de 82, quando os brasileiros foram às urnas eleger governador de estado, tá? E aí o resultado dessa eleição é bem interessante, pelo seguinte. Olha aqui o Jornal do Brasil que circulava no Rio de Janeiro, né? Ibope dá vitória a Brizola no Rio. É óbvio, né? Isso aqui é o resultado da pesquisa chamada de Boca de Urna. Era uma pesquisa que era realizada, ainda é, né? É realizada ali com os eleitores, né? Na véspera da eleição e aponta ali a tendência de votação. E aí você vê, né? Aqui a foto abaixo, né? O Brizola sendo celebrado, né? Num comício. O Leonel Brizola, só para quem não sabe, né? É ex-governador, ele é gaúcho, ele é ex-governador do Rio Grande do Sul, foi exilado porque era uma pessoa íntima do João Goulart, né? Sai do Brasil junto com o João Goulart em 64, retorna ao Brasil, funda o PDT no processo da reorganização partidária, vai se tornar governador do Rio de Janeiro, então ele foi governador de 2 estados, né? E depois o Leonel Brizola disputou eleições para a presidência da República sem nunca ter chegado a ocupar esse cargo. É um político importantíssimo, tá? Da história do Brasil. E aqui a gente tem, né, em destaque, ó, Leonel Brizola, 31% dos votos, Moreira Franco. O PDS é o antigo Arena, tá? Então toda vez que você vê PDS aqui, pense que é um apoiador da ditadura militar que se manteve ali no PDS. Miro Teixeira, PMDB, é o antigo MDB. Sandra Cavalcante, PTB, que é a antiga legenda, né, associada ao varguismo, mas não tem nada a ver aqui. É um partido, inclusive, de ex-apoiadores do Arena, né, migraram para um novo partido. E ali você tem Lisânias Maciel, do PT, né, o Partido dos Trabalhadores, que é fundado nesse contexto. Alguém pode estranhar, ué, mas não tem candidato do PSDB em nenhum desses quadrinhos? Ó, Pernambuco será também não? Não, pessoal, porque o PSDB é um partido que surgiu para as eleições presidenciais de 89, tá? Nesse período aqui, os membros fundadores do PSDB basicamente estavam dentro do PMDB, tá? Então, é só para falar um pouco dos grandes partidos brasileiros. Bom, tínhamos eleição, então, direta em 82 para governador de estado. Em alguns estados a gente teve situações como essa do Rio de Janeiro, né? Da eleição de um governador que vinha de uma ala de oposição aberta à ditadura militar. Repara aqui, ó, em Pernambuco, Roberto Magalhães, PSD, Ceará, Luiz Mota, PSD. Ou seja, no Nordeste, né, havia ainda um conservadorismo muito grande. Em São Paulo, tá, o Franco Montoro do PMDB é eleito. Então, assim, em vários estados importantes ganharam membros da oposição à ditadura militar. E aí começou-se a se discutir o seguinte, bom, se já tem eleição direta para governador de estado, por que não para presidente da República? E aí, em 1983, o deputado Dante Oliveira, do PMDB, encaminhou uma proposta de emenda constitucional, que ficou conhecida como emenda Dante Oliveira, tá? É a emenda número 5 de 1983, é a quinta proposta de emenda constitucional. E aí a gente tem aqui, ó, os artigos 74 e 148 da Constituição Federal, revogados seus respectivos parágrafos, passarão a vigor com a seguinte redação. Então, visava alterar a Constituição da ditadura militar, que tinha sido instituída pelo Ato Institucional número 4, tá? Olha o que diria agora, artigo 74. Presidente e vice-presidente da República serão eleitos simultaneamente, então não haverá mais eleição para presidente e vice com candidaturas desvinculadas, entre os brasileiros maiores de 35 anos no exercício dos direitos políticos,
por sufrágio universal, voto direto e secreto por um período de 5 anos. Ou seja, todos os cidadãos vão votar, sufrágio universal, homens e mulheres, né? Obviamente tem a questão da idade, ainda tinha que ser alfabetizado. Voto direto e secreto, esse é o ponto central. Parágrafo único. A eleição do presidente e vice-presidente da República realizar-se-á no dia 15 de novembro do ano anterior ao do término do mandato presidencial. Então, se você vai tomar posse em 1985, haveria eleição em 84, no dia 15 de novembro. Era essa a proposta do Dante Oliveira. Ela foi apresentada no Congresso Nacional, tramitou normalmente, foi levada a plenário para votação, como deve ser. Durante esse período, entre a apresentação da proposta em 83 e a votação dela já em 84, é que acontece o movimento das diretas já. E aí, né, você tem o seguinte, né, a população foi às ruas defendendo a aprovação da emenda Dante Oliveira. Tá? Aqui tem a charge do Enfio, que é muito popular, muito famosa, já apareceu em vários vestibulares, no Enem, né? Quero votar, fala direto, o voto é nosso, direto. Aqui, olha só que interessante, ó. Aqui em cima tem uma referência à democracia corintiana, ó. Gaviões das diretas. E aí você tem um militar dizendo, voltem para suas casas, o povo é ilegal. Porque é óbvio, né? Havia dentro do governo ainda militar do senhor Figueiredo um temor da realização das eleições diretas levar, por exemplo, a uma vitória de um opositor do regime militar. Então, eles tinham ali na eleição direta um temor muito grande de uma ruptura muito brusca. Então, o que eles desejavam? Que as eleições naquele momento ainda fossem indiretas, apenas com 2 candidatos, que acabaram sendo Paulo Maluf, né, pelo PDS, né, o Arena, e o Tancredo Neves, pelo PMDB. O presidente Figueiredo tinha na sua cabeça a ideia de eleger o Paulo Maluf para, na prática, mudar bem pouco, né, só colocar um civil na presidência, mas um civil alinhado a ditadura militar. Então, para isso, a emenda Dante Oliveira não poderia ser aprovada. A pressão popular era muito grande, vários comícios foram feitos, né, na Praça da Sé. Havia ali uma cobertura da imprensa que também era bastante dúbia, né? Alguns meios de comunicação cobriam as diretas já, davam coro a esse movimento. Outros já tratavam mais com manifestações, shows, né? Porque muitos artistas participavam, mas não chegava a explicar exatamente por que estavam acontecendo essas mobilizações. E aí, a emenda Dante Oliveira foi votada no Congresso, no plenário, mas ela foi rejeitada, tá? Você teve lá 298 deputados votaram e senadores votaram a favor, 65 contra e 113 ausentes, tá? A emenda Dante Oliveira não foi aprovada por muito pouco. E aqui eu vou fazer só uma observação sobre os ausentes. Um ato de canalice e covardia da maioria desses indivíduos, por quê? Porque já prevendo que o processo eleitoral se tornaria democrático, muitos parlamentares não quiseram se expor em ir à tribuna e votar contra, né? Então preferiram a cômoda saída de ser ausente, tá? Então, assim, não houve a aprovação da emenda Dante Oliveira. Por isso, nós não tivemos eleições diretas naquele ano. Teve eleição indireta, mas o plano do Figueiredo acabou não dando certo, né? Apesar da insistência dele, o Tancredo Neves acabou sendo eleito. Então, o fim da ditadura militar se dá com a derrota das diretas já, a eleição indireta, então, de um civil, no caso Tancredo Neves,
E aí, só com a Constituição de 88 é que se reestabeleceu um critério direto, secreto, pluripartidário para eleições presidenciais. Então, pessoal, acho que isso aqui explica bastante o que foi o movimento das diretas já, tá? Eu acho que é bastante pertinente cogitar que apareça algo nos vestibulares, até porque os vestibulares costumam pegar essas questões políticas de transformação, principalmente do sistema eleitoral brasileiro. Então, acho que ajudei um pouquinho. Se você tem alguma dúvida, algum comentário a fazer, deixa aí no campo dos comentários. Se não, pessoal, dá like, compartilha esse vídeo com seus colegas, ajuda aí o pessoal e ajuda principalmente esse canal aqui a crescer para que eu possa me dedicar mais tempo a ele, fazer mais vídeos, mais conteúdo para vocês, beleza? Então, um abraço, bons estudos e boas provas.